Imagine isso por um segundo. E se eu te dissesse que o mundo que você conhece está prestes a desmoronar e apenas alguns escolhidos podem ver os sinais escondidos bem diante dos nossos olhos? Respire fundo, porque o que vou revelar agora não é para os fracos de coração. Há 10 sinais do fim dos tempos, escritos na Bíblia Sagrada, que estão se acendendo como chamas na escuridão. E você, sim, você, pode ser um dos poucos que entendem. Fique comigo até o fim, porque esse segredo pode mudar tudo o que você acredita. Eu nunca vou esquecer aquela noite fria, há alguns anos, quando tudo começou a fazer sentido. Eu estava sozinho, sentado à beira de uma janela empoeirada, o vento uivando lá fora como se carregasse vozes perdidas. Meu nome não importa, mas minha história sim. Eu era um homem comum, perdido em dúvidas, tentando encontrar respostas em um mundo que parecia cada vez mais caótico. Foi quando encontrei um velho diário, escondido entre as páginas amareladas de uma Bíblia que pertenceu ao meu avô. As palavras ali escritas queimavam como fogo, e algo me dizia que eu não podia ignorar. A primeira pista veio como um sussurro, as guerras que se multiplicam, como profetizado em Mateus 24:6. Eu liguei a TV e lá estavam, conflitos explodindo em cada canto do globo, manchetes gritando sobre destruição. Meu coração acelerou. Será que era coincidência? Não, havia mais. O segundo sinal estava nos céus. Tempestades violentas, sinais estranhos que os cientistas chamavam de anomalias climáticas, mas que ecoavam as palavras de Lucas 21:25 sobre o rugido do mar e das ondas. Eu podia quase sentir o sal no ar, o medo se infiltrando na minha pele. Então veio o terceiro sinal, e foi como um soco no estômago. Falsos profetas, como descrito em 2 Pedro 2:1, surgindo em cada esquina, prometendo salvação em troca de dinheiro. Eu vi isso com meus próprios olhos, pregadores na internet, olhos brilhando com ganância, manipulando corações frágeis. A raiva subiu em mim, mas também a curiosidade. Quem eram os escolhidos que podiam enxergar além da ilusão? Será que eu era um deles? A história ganhou vida quando conheci Ana, uma mulher de olhar penetrante que cruzou meu caminho numa igreja quase abandonada. Ela carregava um caderno cheio de anotações e me contou algo que gelou meu sangue. Os sinais estão se conectando, ela disse, a voz trêmula. O quarto é o aumento do pecado, como em 2 Timóteo 3:1-5. Egoísmo, ódio, família se desfazendo. Eu olhei ao meu redor e era verdade. Brigas nas ruas, traições, um vazio que parecia engolir tudo. Ana me mostrou o 5º sinal, pestes e doenças, como em Apocalipse 6:8. Pensei nas pandemias que assolaram o mundo, nas notícias que falavam de vírus implacáveis. Meu peito apertou. Mas o 6º sinal foi o que me fez perder o sono. Ana apontou para o céu uma noite e lá estava, um cometa brilhante, um presságio que lembrava Apocalipse 8:10. É um aviso, ela sussurrou. E eu senti um arrepio, como se o próprio céu estivesse gritando. O 7º veio com a apostasia, igrejas vazias, como em 2 Tessalonicenses 2:3. Eu entrei numa capela silenciosa, o eco dos meus passos me lembrando de um tempo em que a fé era viva. O 8º sinal, o evangelho pregado a todas as nações, Mateus 24:14, me deu uma faísca de esperança. Missões alcançando os confins da terra. O 9º sinal, porém, trouxe tensão. Ana me mostrou notícias sobre o controle global, câmeras em cada esquina, como em Apocalipse 13:16-17. Eu senti o peso de um futuro onde a liberdade poderia acabar. E o 10º, o mais assustador, foi a volta de sinais celestiais, como em Joel 2:31, um sol escurecido que vi numa fotografia recente. Meu coração batia forte.
Ana sorriu, quase com paz. Nem todos veem isso, só os escolhidos, aqueles que buscam com o coração. Eu passei noites em claro, revirando o diário do meu avô. Encontrei uma frase rabiscada. Os sinais estão nos olhos de quem crê. Era um chamado. Eu não sei se sou digno, mas sei que algo mudou em mim. Ana desapareceu depois disso, deixando apenas seu caderno. Talvez ela fosse um anjo, talvez um teste, mas a mensagem ficou. O fim está perto e os escolhidos precisam agir. E então, naquela manhã cinzenta de domingo, 10h49 da manhã, com o relógio marcando o tempo como se contasse os últimos segundos, decidi seguir as pistas deixadas por Ana. Abri o caderno dela e encontrei uma seção que eu não havia lido antes. Havia um mapa rabiscado, com anotações sobre um lugar distante, uma vila onde dizem que os sinais se manifestam mais forte. Meu coração disparou. Será que era uma armadilha? Ou a chave para entender tudo? Peguei minha mochila e parti. O peso do desconhecido me puxando como um ímã. A viagem foi longa, o cheiro de terra molhada e o som de corujas me acompanhando enquanto eu seguia as direções tortuosas. Chegando lá, encontrei uma pequena comunidade isolada, olhos desconfiados me encarando. Eles sabiam algo, eu podia sentir. Uma anciã, com mãos trêmulas, me levou a uma caverna escondida. Lá dentro, gravuras nas paredes contavam histórias antigas. Homens fugindo de céus em chamas, crianças orando em meio a ruínas. Isso é o 11º sinal, ela murmurou. A terra gemendo, como em Romanos 8:22. Eu toquei as pedras, sentindo a vibração, como se a própria terra estivesse viva, sussurrando seu sofrimento. Meu corpo tremia, mas algo dentro de mim se acendeu, uma certeza de que eu estava no caminho certo. De volta à vila, ouvi relatos de um homem que previu terremotos com precisão assustadora, o 12º sinal. Ele citava Isaías 24:20, falando de uma terra cambaleante. As pessoas o chamavam de louco, mas eu vi o medo nos olhos deles. Passei dias ali, ouvindo, aprendendo, sentindo o peso de cada palavra. O 13º sinal veio numa noite de tempestade. O aumento das trevas espirituais, como em Efésios 6:12. Eu senti isso na pele, uma opressão que quase me fez desistir. Mas a esperança surgiu com o 14º sinal. Um reavivamento silencioso, como em Atos 2:17, jovens profetizando em segredo. Conheci uma garota que recitava salmos com uma força que me fez chorar. E o 15º sinal, o mais poderoso, foi um sonho que tive. Uma voz me dizendo que os escolhidos seriam selados, como em Apocalipse 7:3. Acordei suando, com uma paz que não explico. Esses sinais não eram apenas avisos, eram um chamado para agir, para preparar meu coração. E agora, aqui estou, compartilhando isso com você. O 10º sinal pode estar se acendendo hoje, enquanto você assiste. Será que você é um dos escolhidos? Será que seus olhos já captaram as chamas no céu ou o vazio nas ruas? Essa história não é só minha, é um espelho para a sua alma. Pense nisso, ore sobre isso. E se isso te tocou, é porque esse vídeo precisava chegar até você. Comente, você acredita que isso realmente aconteceu? Já viveu algo parecido com isso? Se inscreva no canal, mas só se tiver coragem de encarar a verdade.